Shalom, Maria, paz do Senhor a todos os meus amigos, que Deus abençoe a todos que estão me ouvindo agora. Bom, pessoal, eu estou na Uber Profética, deixa eu fechar os vidros aqui, pelo menos da frente, né? Para diminuir um pouquinho o som que vem do lado de fora, né? Bom, pessoal, hoje nós temos aí uma campanha poderosa, viu? Nós temos aí a continuidade da campanha da 13ª Casa de Israel. E hoje nós vamos conhecer aí o quinto filho de Jacó, se eu não me engano, que é Issacar, filho de Jacó, tá bom? E nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o próprio Issacar hoje. Então você é meu convidado especial para estar conosco hoje à noite, a partir das 19h30. Creio que vai ser uma benção falar acerca da 13ª Casa de Israel. O endereço? Rua Sonatal Luar, número 50B, Vila Holanda 2, Cidade de Tiradentes. Tá? Te espero lá, às 19h30, tá bom? A benção é grande. Amém, pessoal? Bom, mas antes de mais tudo, vamos falar um pouquinho aí da palavra de Deus, né? Das curiosidades das Sagradas Escrituras, para que nós começemos essa quinta-feira aí abençoada, tá bom? E você poder também meditar. Quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, melhor, tá bom? Bom, a curiosidade vem da morte de Jesus e da ressurreição das pessoas que foram por causa das suas mortes, da morte de Cristo. Ou seja, quem eram os santos que ressuscitaram após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Quem será esses santos, né? Bom, pessoal, há muita especulação nós temos aí acerca disso aí, mas é bom nós trabalharmos um pouquinho a mente e pedir discernimento de Deus. Falar de discernimento é o fato interessante, que quando Deus nos usa uma pessoa para falar, a gente tem que ter muito cuidado, pessoal. O que é, apóstolo? Primeiro, antes de entregar, peça confirmação 1, 2, 3, 4 vezes, né? Mas se eu porventura errar, apóstolo, se você errar em uma profecia, a Bíblia vai dizer que nós não devemos julgar o profeta, e se é profecia. Então você julga a profecia, se for para você, amém, se não for, descarta, tá bom? E vida que segue, porque ninguém é perfeito, tá bom? E por causa disso, só Jesus é perfeito na nossa vida, tá bom, pessoal? Em vez de você ficar mastigando aí uma profecia que você sabe que não é para você e trazendo consequências aí na tua vida espiritual, não faça isso. Apenas lança fora e acabou, tá bom, pessoal? Amém? É melhor você ficar com a profecia das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus. É mais fácil. Bom, mas vamos continuar aí com a nossa curiosidade bíblica. Será que essas pessoas que ressuscitaram, será, pessoal, que eram santos do Antigo Testamento? Ou será que era contemporâneo, ou seja, pessoas daquela época que o viram? Quem será que ressuscitou ali após a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? De acordo com o contexto, porque eu sempre falo aqui, nós temos que sempre ver o contexto da Sagrada Escritura para não cair no pretexto, né? Então, observamos aqui o contexto das Sagradas Escrituras. Eu sou inclinado aqui, pessoal, a pensar que se tratava dos santos que vieram da mesma época daqueles que ouviram. Porque olha o que o texto diz:
olha o texto, diz assim, ó. Lá no livro de Mateus, capítulo 27, você pode ler o versículo 52 e 53. Olha o que diz o texto. Perdão. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Olha aí. E saindo do sepulcro depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, exceto uma revelação aqui, pessoal, uma revelação que possa ser uma revelação especial, né? Por isso que a gente falou, a gente tem que ter um discernimento. O único fato que justifica a frase entraram na cidade e apareceram a muito, está em que eles eram, podemos pensar que eles eram contemporâneos, desde que os viram na mesma época. E daí, pessoal, o fato dos ressurretos serem reconhecidos ali pelas pessoas, né? Por quê? Porque como posso reconhecer alguém que eu nunca conheci? Como é que eu posso conhecer? A não ser se for na glória, né? For na glória aí sim, né? Porque a Bíblia diz que na transfiguração apareceu numa visão, tá? Vamos deixar bem claro, uma visão, Moisés e Elias. E os discípulos ali reconheceram. Então, numa forma eterna, numa forma no céu, né? Divina, aí nós podemos reconhecer, porque a Bíblia diz que nós vamos reconhecer todos os nossos parentes, todos vão reconhecer um ao outro. Então, na eternidade sim, mas na terra, eu acredito que foram pessoas contemporâneas, pessoas que estavam naquele mesmo tempo, né? E outro fato curioso aqui, pessoal, relacionado a esse episódio, gira em torno do momento em que o fato realmente ocorreu na morte ou depois da ressurreição de Jesus. E essa ressurreição dos santos, que a Bíblia diz que dormia, mas nós sabemos que estavam mortos, né? Foi como o próprio Lázaro, né? Uma ressurreição com corpo glorificado, semelhante ao corpo da ressurreição de Jesus. Então, nós temos aqui, diferente do corpo de Lázaro, nós temos aqui que essas pessoas foram ressuscitadas com um corpo glorioso. Porque a Bíblia diz também, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, que Jesus é as primícias do que dorme. Então ninguém poderia receber um corpo glorificado se não fosse o Senhor sendo o primeiro, pois Paulo deixa bem claro nas Sagradas Escrituras que Jesus é as primícias dos que dormem. Então, nós temos que ter isso aí. Alguns falam de Enoque está no céu com o corpo glorificado. Enoque, eu não acredito que Enoque, eu acredito que está no céu. Pode estar com o corpo glorificado? Não. Ele não está com o corpo glorificado, tá bom? Pastor, mas quem está no céu lá não está com o corpo glorificado. Só tem o corpo glorificado de Jesus. Vamos deixar isso bem claro. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando o arrebatamento acontecer, os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós seremos arrebatados juntamente com eles, né? E aí a Bíblia vai deixar bem claro, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 51 e diante, que vai ser com um abrir e fechar de olhos ao soar a última trombeta. E ali nós teremos o corpo glorificado. Então eu creio que nós não vamos entrar no céu por último, vamos estar todos juntos ali no céu e o nome do Senhor vai ser glorificado, tá bom? Quanto à primeira questão aqui, pessoal, a dificuldade no fato aqui de que somente no livro de Mateus registra esse episódio e não obstante, de acordo com a maioria dos exegetas, né, dos evangelhos sinóticos, não bíblico, com base aqui no livro de Mateus capítulo 27, versículo 53, o fato ocorre depois da ressurreição
do Senhor Jesus. Vamos deixar bem claro, como disse, Jesus é as primícias. Primeiro, no que diz respeito à segunda questão, uma vez que a Bíblia não se contradiz, vamos deixar bem claro, poderíamos confirmar com toda a certeza que a ressurreição desses santos aqui foi semelhante à ressurreição de Lázaro. É isso que eu vejo, né? Ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Então, visto que não há nenhum relato desses santos subindo antes ou junto com Jesus ao céu, não significa que pastor, eles ressuscitaram com o corpo glorificado. De maneira nenhuma. Lembra-se, primeiro é Jesus, que é as primícias do que dorme. Ele foi ressuscitado como Lázaro. Apareceram lá ressuscitado, mas depois que Lázaro voltou a morrer, ele também voltou a morrer, porque a Bíblia não se contradiz e no céu só tem um corpo, que é o corpo de Cristo, tá bom? Glorificado. Vamos estar lá com ele, com o corpo glorificado também? Vamos, mas só no dia do grande arrebatamento da igreja. E aí estaremos aí com o corpo glorificado, porque, vou repetir, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, ele diz assim, que vai ser no abrir e no fechar de olho, ao soar a última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Aí, no abrir e no fechar de olho, ao soar a última trombeta de Deus. Então, tudo aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Tudo aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. E tudo aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E tudo aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Então, a palavra foi tragada, a morte foi tragada pela vitória, né? Onde está a morte do seu aguilhão, onde está a morte da sua vitória. Então, nós temos aí essa promessa do Senhor Jesus Cristo. Apóstolo, mas aí as pessoas que estão lá, Moisés não está com o corpo glorificado, Elias não está com o corpo glorificado. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, preste bem atenção. Quando nós lemos a palavra no livro de Hebreus, capítulo de número 11, você vai ver que a Bíblia vai começar a dizer que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas a prova daquilo que se espera. E se você continuar lendo, você vai ver eles falar sobre o herói da fé. Todos os heróis da fé vão sendo mencionados em Hebreus capítulo 11. Mas ali quando chega ali, lá embaixo, você vai ver, eles vão dizer bem claro, todos esses, olha aí, ó, todos esses morreram. Então todos eles morreram e viram de longe, olha só, e viram de longe. Então, se a Bíblia está dizendo que todos esses morreram, morreu. A Bíblia diz lá, Enoque também morreu, lá em Hebreus, diz que morreu. Então morreu, acabou. Mas Elias subiu no redemoinho. Irmão, a Bíblia diz em Crônica, se eu não me engano, que depois ele mandou uma carta para o rei Jorão. E aí? E Judas, livro de Judas, está falando que Enoque profetizou. Profetizou da onde? Se ele estava no céu. Então nós temos que, em Judas, estou dizendo aqui, no Novo Testamento. E não é o Judas Iscariote, nem o Judas irmão de Jesus, nada. É Judas mesmo, Enoque mesmo, é o Enoque mesmo que a Bíblia menciona, que andou com Deus, Deus tomou para si. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Texto fora de contexto gera pretexto. Mas pastor, tem pessoas que falam que Elias, tem muitos pastores que falam que Enoque entrou no céu. Amém, irmão. Nós não vamos discutir, né? É algo que tem que ser explicado aí direitinho, né? E nós não podemos pegar os livros apócrifos, ou livro de Enoque, para confirmar alguma coisa, porque são livros que não foram entoados no canon, na 66 da Septuaginta, né? Dos 70 da Septuaginta, não. Então, é descrédito. Mas se nós pegarmos o livro de Enoque, né?
e lermos, vamos chegar à conclusão que ele morreu. Mas vamos deixar essa discussão no ar, tá bom, pessoal? É melhor nós discutir aquilo que está escrito do que aquilo que não está escrito. Melhor se apegar à palavra de Deus do que na hipótese ou na mitologia de alguém. Nós não estamos aqui para discutir sobre Flávio Joséfo e nem sobre os escritores. Então somente o que os historiadores dizem ou o que alguém diz. Não, nós não estamos aqui para citar esses nomes e afirmar alguma coisa acerca desses nomes. Nós estamos aqui para falar a palavra de Deus, citar Jesus como Senhor e Salvador, e é o único que vai levar nós para o céu. Não tem outro mediador, não tem outro. Nem Maria, nem o diabo, nem ninguém, nem santo nenhum pode levar você para o céu. Apenas Jesus, autor e consumador da nossa fé. E pronto, acabou. Tá bom, pessoal? Podemos trazer uma teologia me explicando alguma coisa até inexplicável muitas das vezes? Claro que sim, mas não passa de uma formalidade teológica. Palavra de Deus é palavra de Deus e ponto final. Tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus. Ó, continue aqui. Irmão, você que conhece meu canal no YouTube, eu sei que lá só tem algumas coisinhas assim, como os cultos. É difícil estar postando um vídeo assim. Mas se você pode, irmão, vai lá, nos ajuda lá, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, me ajuda para nós podermos aí, porque eu tinha um canal que dava pra fazer ao vivo. Porém, até ali eu fui perseguido e fecharam meu canal, abri outro novo. Eu creio que Deus pode fazer um milagre ainda maior do que o primeiro que eles cortaram. Tá bom, pessoal? Fique na paz.